Julgamento em Florianópolis. Justiça condena motorista de carro de luxo que atropelou 4 pessoas e provocou a morte de uma delas no norte da ilha em 2017. Vendas catarinenses para o exterior. Faturamento com as exportações no primeiro semestre do ano recua em relação aos 6 primeiros meses de 2022. Reflexos do ciclone extratropical. Pelo menos 5 cidades catarinenses decretam situação de emergência por causa dos estragos provocados pela chuva e pelos ventos fortes. Futebol. Criciúma empata com o Guarani em casa e desperdiça a chance de chegar à liderança da Série B. O exagero na felicidade. Nossos repórteres mostram como a positividade tóxica pode prejudicar a saúde emocional das pessoas. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. A gente começa o Band Cidade de hoje com novas informações sobre o incidente ocorrido ontem em pleno campus da Universidade Federal de Santa Catarina. A repórter Gabriela Mariotto conversou hoje com os ativistas do Movimento Brasil Livre, que disseram terem sido agredidos enquanto pintavam paredes pichadas no centro de convivência da universidade. Você confere agora na reportagem. Esta é a segunda universidade federal que recebe a visita do grupo Inimigos Públicos, que recebeu denúncias de seguidores sobre a situação dos prédios. Nosso projeto ele tem uma iniciativa voluntária, nós não recebemos nenhum dinheiro público e ele é feito literalmente por doações. Nossa primeira parada foi no Rio Grande do Sul, na URGS. A gente pintou uma das salas do setor de Filosofia e História, que estava completamente tomada de pichações. E só para deixar ressaltado aqui, que o que a gente foi fazer foi uma manutenção do patrimônio público que estava sendo depredado. Na terça-feira, eles pintaram de branco algumas paredes do Centro de Convivência da UFSC. Nas redes sociais, anunciaram que terminariam a pintura na quinta-feira. A gente estava levando um cartaz e a ideia do cartaz era escrever que o MBL esteve lá e que a gente queria debater com alguém da UFSC, né, com alguém do DCE da UFSC. E como eu estava falando, a gente foi ingênuo, porque essa galera não quer diálogo. Durante o segundo dia de pintura, um dos integrantes foi agredido e teve o celular e os óculos roubados. A gente foi surpreendido. Eu, por exemplo, estava de costas e fui atingido por um soco quando estava de costas. Daí nisso eu caí no chão e os caras pegaram um pedaço de madeira e me bateram na costela com um pedaço de madeira, deram um soco, joelhada, coronhada, com arma de fogo na minha cabeça. Eu cheguei a desmaiar umas 3 vezes. Eu realmente sofri uma tentativa de homicídio lá, porque eu cheguei a apagar umas 3 vezes. Assim. Eu realmente, naquele momento, achei que eu ia morrer. Covardemente, quando a gente chegou lá, eles armaram uma emboscada e nos espancaram, tentaram nos matar, espancaram o Bétega, no caso, quase mataram o Bétega, tentaram colocar uma faca na minha garganta. A última reforma no Centro de Convivência da UFSC aconteceu em 2012. 2 anos depois, o espaço parou de receber eventos e, aos poucos, foi desocupado. O primeiro andar ainda abriga a sede do Diretório Central dos Estudantes e uma agência dos Correios. O segundo andar foi liberado por estudantes em 2022 e, desde então, a entrada nele é livre. Apesar dos ataques, os integrantes afirmam que o trabalho deles não será interrompido. Vai continuar, a gente não pode parar por causa de atos de criminosos, né? A gente tem que ter coragem, tem que continuar o que a gente já começou. Seria uma covardia parar agora, né? Então nós não podemos simplesmente deixar esses caras vencerem a narrativa e não continuar fazendo nossos atos. Então quem está vendo essa reportagem saiba que é só o primeiro de muitos aí. Nós vamos continuar mais fortes do que nunca. Olha, é sempre bom enfatizar, o que se está discutindo aqui não é se o pessoal do MBL está certo ou não está certo em fazer o ato, enfim. Não é sobre isso. O ponto central da discussão aqui é a agressão. A Universidade Federal de Santa Catarina não pode permitir, em nenhuma hipótese, agressões contra quem quer que seja, dentro de um espaço democrático por natureza, que é um campus universitário. Eu volto a frisar, a questão não é ideológica. A UFSC tem a equipe de segurança, que precisa agir para evitar esse tipo de situação. Casos assim não podem mais se repetir contra, repito, quem quer que seja,
Seja de esquerda, de direita, de centro, não interessa. Policiais federais finalizaram hoje a Operação Biguá, que combateu o tráfico de drogas por meio de embarcações e nas regiões portuárias do litoral catarinense. A operação foi deflagrada ao longo do litoral de Santa Catarina em parceria com a Polícia Militar e com a Marinha. Desde o dia 3 de julho, agentes das 3 forças intensificaram o patrulhamento em regiões portuárias e a realização de mergulhos táticos para a varredura antidrogas em cascos de grandes embarcações fundeadas. A primeira etapa ocorreu em Imbituba, no sul do estado. Depois, foram realizadas ações em Itajaí e em São Francisco do Sul. Durante a operação, os policiais utilizaram um robô submarino controlado de forma remota, que ajuda no processo de vistoria de carregamentos de drogas eventualmente escondidos nos cascos das embarcações. E a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado da DEIC deflagrou hoje a Operação After para combater o tráfico de drogas sintéticas na Grande Florianópolis. 4 pessoas foram presas. Pelo menos 140 policiais civis participaram da operação. Ao todo, foram cumpridos 31 mandados de busca e apreensão nas cidades de São José e Palhoça, na região metropolitana da capital. 4 pessoas foram presas em flagrante. Houve também a apreensão de skunk. A Polícia Civil já havia apreendido anteriormente 2 criminosos desta organização, que atua no tráfico de drogas sintéticas, e apreendido na ocasião 8 quilos de MDMA. A Justiça da capital condenou o motorista de um carro de luxo que atropelou 4 pessoas, matando uma e deixando outras 3 feridas no dia 1º de janeiro de 2017, em Ingleses, norte da ilha. Jefferson Rodrigo de Souza Bueno foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca da Capital a uma pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime semiaberto. 2 das vítimas, familiares e amigos estiveram no fórum e acompanharam o julgamento. Jefferson foi condenado por dolo eventual no atropelamento que matou Cristiane Flores, de 31 anos de idade, e provocou a amputação das pernas do marido dela, Nilandres Lodge. Outras 2 pessoas ficaram feridas. Ele também foi condenado por omissão de socorro. Jefferson vai poder... A seguir, informações da economia com o desempenho das vendas do varejo e das exportações catarinenses. E veja também, ciclone extratropical faz 5 cidades decretarem situação de emergência em Santa Catarina. Os detalhes e a previsão do tempo para o fim de semana depois do intervalo. Até já! Estamos de volta. As vendas do comércio avançaram em apenas 3 das 27 unidades da federação em maio, segundo o IBGE. Santa Catarina registrou queda. Vamos aqui ao telão do Band Cidade conferir as informações. Em maio, na comparação com o mês de abril, as vendas do varejo catarinense recuaram 2,8%. Este dado é a oitava maior queda entre os estados brasileiros e a mais acentuada até do que a média nacional. Na comparação com maio do ano passado, as vendas aumentaram 0,8%. No acumulado dos 5 primeiros meses do ano, alta de 3,5% e nos últimos 12 meses, variação positiva de 1,9%. Esse é o varejo. Agora o varejo ampliado, que inclui os veículos, os materiais de construção e os atacadistas de alimentos. Em abril, recua em Santa Catarina, em maio, melhor dizendo, na comparação com abril, 3,1% de queda no varejo ampliado catarinense. As vendas recuaram, então. Na comparação com maio do ano passado, uma alta de 0,7%. No acumulado dos 5 primeiros meses do ano, alta de 4,4%. E nos últimos 12 meses, alta de 1,9%. Na comparação com abril do ano passado, ou melhor dizendo, com maio do ano passado, as vendas que mais cresceram foram as de atacadistas de alimentos, 27%, seguidas por combustíveis e lubrificantes com 18,1%. As maiores quedas vieram em artigos de uso pessoal e doméstico, 15,4%, tecidos, vestuário e calçados, que reduziram 13,5%. E ainda na economia, as exportações catarinenses no primeiro semestre do ano registraram queda na comparação com os 6 primeiros meses do ano passado. É o que mostram os dados analisados pelo Observatório da Fiesc. De janeiro a junho deste ano, Santa Catarina exportou o equivalente a 5 bilhões e 800 milhões de dólares. O total é 0,6% menor do que o registrado no primeiro semestre do ano passado. Segundo o Observatório Fiesc, o resultado é reflexo de uma redução no fornecimento de insumos industriais para os Estados Unidos, que enfrentam restrição monetária e desaceleração econômica. Apesar disso, houve aumento nas exportações de setores como indústria automotiva, alimentos e bebidas, máquinas e equipamentos para outros parceiros comerciais.
As vendas de carne suína e de aves, além da soja, atenuaram a queda total do valor exportado. Nos 6 primeiros meses do ano, Santa Catarina importou o equivalente a 14 bilhões de dólares, um recorde para o período, impulsionado pela indústria automotiva, bens de consumo para famílias e alimentos e bebidas para consumo da população. Os reflexos do ciclone extratropical, 17.600 unidades consumidoras ainda estão sem energia elétrica, reflexo do fenômeno que passou por várias regiões aqui de Santa Catarina. 5 municípios decretaram situação de emergência após a passagem do ciclone, que deixou um rastro de destruição em municípios do estado. De acordo com o relatório da Defesa Civil, as cidades de Araquari, Entre Rios, Flor do Sertão, Maravilha e Iraceminha decretaram situação de emergência após os estragos provocados pela chuva e pelos ventos fortes. Mais de 80 cidades informaram o registro de estragos e prejuízos provocados pela passagem do ciclone extratropical. A Defesa Civil registrou fortes rajadas de vento nesta quinta-feira. No sul do estado, os ventos chegaram a quase 160 km por hora. Na Serra, as rajadas chegaram a 147 km por hora. Por outro lado, ontem também teve o primeiro registro de neve no inverno em Santa Catarina. Foi nas cidades de Bom Jardim da Serra, São Joaquim e Urubici, todas na Serra Catarinense. Durante a madrugada, os flocos de neve caíram nestas cidades e mudaram a paisagem das regiões. Nessas áreas, as temperaturas chegaram a 1 grau. Tudo isso somado à chuva em menor intensidade e à umidade resultou na ocorrência de neve. E depois de toda essa instabilidade no tempo, o fim de semana deve ter uma influência da massa de ar frio de origem polar, que deixa o tempo mais firme em Santa Catarina. No sábado, vai ser de tempo firme, predomínio de sol em todas as regiões do estado e até com poucas nuvens. Faz frio em Santa Catarina, com temperaturas baixas e condição para geada nas áreas mais altas, entre o extremo oeste e o Planalto Sul. Ao longo do dia, temperaturas mais agradáveis. Vamos a elas. Olha só, em Florianópolis, mínima de 11 e máxima de 17 graus. Em Joinville, variação entre 8 e 16. Em Blumenau, mínima de 9 e máxima de 17 graus. Viramos a página. Criciúma, mínima de 9, máxima de 18. Em São Joaquim, variação entre 2 e 12 graus. E em Chapecó, mínima de 4 e máxima de 16. No domingo, o sol segue a predominar no estado. A gente pode ver no mapa da previsão do tempo. Esta é a condição. Só que, no decorrer do dia, a aproximação de uma frente fria faz aumentar a nebulosidade. As temperaturas seguem mais baixas ao amanhecer. E a chance de geada fica restrita mais ao Planalto Sul, áreas mais altas. Ao longo do dia, ocorre uma subida gradativa das temperaturas. Em Florianópolis, mínima de 12, máxima de 18 graus. Em Jaraguá do Sul, variação entre 9 e 22. Em Itajaí, mínima de 10 e máxima de 22 graus. Vamos agora para o sul. Tubarão, na tela, mínima de 10 e máxima de 19 graus. Em Lages, variação entre 4 e 14. E em Concórdia, mínima de 7 e máxima de 18 graus. A seguir, as informações do esporte com destaque para o Campeonato Brasileiro. E veja também, nossos repórteres mostram o quanto a positividade tóxica, o excesso de otimismo, pode fazer mal à saúde emocional das pessoas. Os detalhes depois do intervalo, eu volto em instantes. Estamos de volta com o Band Cidade com uma pergunta. Você já ouviu falar em positividade tóxica? É o comportamento de pessoas que adotam um estilo de vida marcado no otimismo exagerado. Essa situação ficou potencializada com as redes sociais. Todo mundo é perfeito nelas, não é? Bom, especialistas afirmam, no entanto, que esse excesso de positividade pode prejudicar a saúde emocional das pessoas. Entenda agora na reportagem do Ronaldo Penedo. É uma expressão nova no vocabulário. Normalmente, os adeptos adotam um comportamento excêntrico, voltado ao exibicionismo. E basta acessar as redes sociais para nos depararmos com ela. E você, já ouviu falar em positividade tóxica? Como se fosse um estilo de vida inalcançável para as outras pessoas. Isso causa frustração, causa ansiedade. É algo que não é real, porque não é sempre, a gente não consegue ser feliz o tempo todo. Isso pode tanto ajudar quanto prejudicar. A positividade tóxica está relacionada ao comportamento do ser humano, principalmente nas redes sociais, onde tudo é lindo e as pessoas estão sempre felizes. Mas especialistas apontam que este tipo de comportamento é prejudicial, porque gera a sensação de fracasso, tristeza e até depressão. As pessoas começam a se comparar com os amigos e parentes,
o que gera o sentimento de frustração. As redes sociais trouxeram um parâmetro de comparação que é irreal, porque todo mundo na rede social é lindo, bonito, feliz, casamentos perfeitos, relacionamentos sensacionais, viagens. Só que quando você olha para a sua realidade e se depara com o fato que ela está distante daquela perfeição que aparece, daquela felicidade que está ali, você se sente muito frustrado. Mas é importante destacar que as redes sociais mostram apenas recortes da vida das pessoas. A ostentação por trás de um discurso positivo pode gerar questionamentos e sentimento de culpa. Especialistas alertam que o ser humano também precisa encarar os dias tristes. Por exemplo, imagine uma pessoa com depressão severa, e aí um conhecido ou um parente se aproxima dessa pessoa e diz mais ou menos o seguinte: deixa de frescura, você tem que pensar positivo. Pense positivo que você vai melhorar. Então essa pessoa está incorrendo em positividade tóxica. Ela não está acolhendo a outra pessoa por mais bem intencionada que ela esteja. E por que a positividade é tóxica? Por duas razões. Primeiro, porque desconsidera e invalida o sofrimento psicológico do outro. E em segundo lugar, porque faz a pessoa se sentir culpada por não corresponder a esse padrão, de positividade e estar sorrindo o tempo inteiro. Mas é sempre bom destacar que por trás da positividade há um ser humano que deseja estabelecer conexões com as outras pessoas em forma de seguidores. Se você é alguém que lida com as redes sociais, que expõe a sua opinião, independente de qual seja o seu ramo, sua área de atuação, você tem que trazer a sua essência, nem para o lado de extrema negatividade, nem para o lado de extrema positividade, mas buscando o equilíbrio, sendo humano. E o que nós humanos somos? Nós temos emoções, sejam elas positivas ou negativas. Encontrar esse equilíbrio e comunicar sim de uma maneira positiva, mas que ela seja de fato real. Série B, ontem o Criciúma empatou com o Guarani em casa e desperdiçou a chance de assumir a liderança. O Guarani pressionou no início do jogo e logo aos 7 minutos saiu o primeiro gol. Bruninho driblou Claudinho e meteu um belo gol atrapalhando a festa no Heriberto Wilson. Mas o Tigre, jogando em casa, óbvio que foi atrás do resultado. Logo na sequência já tentou o gol do empate. E Fabinho tentou de todo que é jeito balançar as redes. Já o Guarani queria aproveitar os contra-ataques para aumentar a vantagem. E a insistência do Criciúma continuou no segundo tempo. Logo que o juiz apitou o recomeço da partida, Fabinho já estava lá para testar o goleiro. Felipe Viseu também teve a chance de empatar. Também teve bola no travessão de Fabinho. E de tanto insistir, o gol saiu. Foi do camisa 11, ele deixou tudo igual. E depois do gol do empate, o Tigre não diminuiu o ritmo, queria virada. Porém, ela acabou não vindo e o placar ficou no 1-1 no Heriberto Wilson. Tem essa frustração, eles também, a gente tinha expectativa de vencer. Às vezes as coisas não acontecem, não é um privilégio só do Criciúma. Mas somamos um ponto, tem que exaltar o poder de recuperação e de ao mesmo tempo, assim, de superação da equipe, sair perdendo de 1-0. Com ponto somado, o Criciúma segue na vice-liderança, mas espera o complemento da rodada para ver se vai mudar de posição na tabela. O Tigre já se prepara para o próximo confronto, que será na segunda-feira, fora de casa, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Na Série C, o Brusque enfrenta o Confiança no estádio Augusto Bauer neste sábado às 4h da tarde. Para o duelo contra o Confiança, o técnico Luizinho Lopes não vai poder contar com o zagueiro Wallace, o volante Madison e o atacante Cléo Silva, todos suspensos. O preparador físico Jorge Castilhos também está suspenso. Além disso, 9 atletas estão pendurados, o que também preocupa a comissão técnica. O Brusque é o terceiro colocado da Série C com 20 pontos e vem de 3 vitórias consecutivas. Se vencer e o Operário não derrotar o Floresta, o time catarinense pode terminar a rodada na vice-liderança. Às 4h30 da tarde, o Figueirense enfrenta o Náutico no Estádio dos Aflitos, no Recife. Na última partida contra o CSA no Orlando Scarpelli, o Figueirense mais uma vez não conseguiu ir além do empate de 1-1. O alvinegro luta para se colocar entre os 8 clubes que avançam para a próxima fase do Brasileiro da Série C. Por enquanto, segue rondando as equipes que preenchem o G8.
A equipe comandada por Paulo Baier chega a Recife na 9ª colocação e com 16 pontos. Nas últimas rodadas, o Figueira embalou. Só que uma sequência de 13 empates que foram insuficientes para colocar o time na parte de cima da tabela. Dos 7 confrontos restantes, todos terão clima de decisão. Náutico e Figueirense entram em campo neste sábado, às 4h30 da tarde, a 3.380 quilômetros de Florianópolis, lá no Estádio dos Aflitos, em Recife. Um comerciante de Trombudo Central, no Alto Vale, tem uma lanchonete que mais parece um museu. Na verdade, ele tem mais peças que muito museu por aí, viu? São cerca de 3.000 itens que contam como era a vida no passado. Quem entra aqui para fazer um lanche pode também viajar no tempo. Afinal, tem peças antigas por todos os lados. Elas mostram como era o cotidiano das famílias décadas atrás, quando se passava roupas com o ferro à brasa e se ouvia música no gramofone. É uma infinidade de artigos usados dentro e fora de casa para as tarefas do dia a dia, na agricultura, no comércio, na escola. Alguém certamente vai lembrar do mimeógrafo que fazia cópias em sala de aula. Quem cuida de tudo isso é o Titus, que compartilha aqui na lanchonete a paixão pelas antiguidades. Essa paixão veio desde quando eu tinha uma firma de artesanato. E ali eu comecei a garimpar alguma coisa, a gente chama de garimpar, né? Vimos garimpando alguma coisa. E aonde que veio, e na segunda fase que eu vim para a lanchonete foi onde eu comecei a garimpar mais e onde está aí. Hoje, aproximadamente 3.000 peças. E tem algumas bem diferentes, como este ralador furado com prego e este espalhador de esterco. Nesta parede, chaveiros de todos os modelos. Tudo o que havia nas antigas vendas ou armazéns também está exposto aqui. A velha balança, os pesos e até o tradicional baleiro que gira e que remete à infância de muita gente. E quanto mais desgaste as peças aparentarem, mais valor tem para o Titus. Muitas peças que tem aqui são herança de família, vieram dos pais e avós do Titus. Outras ele consegue quando sai para garimpar. Encontra uma aqui, outra ali e traz para cá. Por isso a lanchonete hoje tem um acervo bem mais rico que muito museu. Para cuidar de tudo isso, manter a organização dos artigos, o Titus conta com a ajuda da esposa. O neto também está sempre por aqui, gosta de brincar com os carrinhos e aprende muito com as peças. Aqui tem tudo que você pode imaginar, tem um monte de antiguidade, você pode se lembrar tudo do passado. Antigamente era tudo diferente. É muita coisa mesmo. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens de hoje você confere em tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique muito bem informado. Vem aí o Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência ao longo de toda a semana, bom fim de semana e até segunda. Tchau, tchau.